Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professora de Física Laís Correia e hoje vamos resolver uma questão da Univassouras 2023. É a questão número 43. A questão diz assim: uma bola com 400 gramas de massa inicialmente em repouso é chutada por um jogador que imprime uma força de magnitude 10 newtons. O contato do jogador com a bola tem duração de 2 milissegundos. Em seguida, a bola se desloca até a trave, facilitando a vida do goleiro. Nessas condições, o impulso da força impressa sobre a bola em newtons vezes segundos vale... Bom, pessoal, se você relembrar desse conteúdo, dá para fazer de duas formas, analisando a unidade lá e lembrando a equação do impulso, tá? O impulso ele é igual a força vezes o tempo, onde impulso e força são grandezas vetoriais. O impulso, a unidade dele é o newtons vezes segundos. A força é dada em newtons e o tempo em segundos no sistema internacional. É legal? A gente tem que respeitar essas unidades aqui. Pessoal, esse aqui é um print do meu e-book de equações, tá? Conteúdos de física para Enem e vestibulares. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Ah, mas eu não lembrava da fórmula, né? Às vezes pode acontecer. Como ele fala para você a unidade aqui, ele fala que você tem que calcular o impulso em newtons vezes segundos. Ele te dá a unidade. Então você sabe que newtons é medida de força e segundos é medida de tempo. Então você conhecendo as grandezas, você também chega na equação, tá? Às vezes você não lembra a equação, mas às vezes pela unidade de medida que ele te pede, você consegue chegar até ela, tá? Então, a gente tem os nossos dados aqui, a gente tem a massa de 400 gramas, a gente tem uma velocidade inicial que é 0, ele fala que a força vale 10 newtons, o contato, né, o tempo de contato do jogador com a bola é 2 milissegundos. Pessoal, mili é um prefixo, tá? O prefixo ele tem que ser aberto antes de ser jogado na equação. O prefixo mili, ele é 2 vezes 10 elevado a menos 3 segundos. Então, o prefixo mili corresponde à potência de 10, 10 elevado a menos 3, tá? O micro, 10 a menos 6, o nano, 10 a menos 9. Então, é importante que vocês estudem os prefixos, tá legal? Então, vamos lá. Impulso é igual a força. Nem sempre, pessoal, a gente vai usar todas as unidades que ele está dando pra gente. Nem sempre a gente vai usar todas as grandezas, tá? 2 vezes 10 a menos 3 segundos. Você não pode jogar um milho, tá? Aí a gente repete o 2, repete a base e soma os expoentes. Menos 3 mais 1 é menos 2. Isso aqui é a mesma coisa que 2 dividido para 100. Então, o impulso vai ser igual a 0,02 newtons segundos, resposta à letra A. Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Tá bom, pessoal? Não deixem de revisar a parte das unidades, tá? Que você também consegue chegar nas equações. Não esqueçam de estudar os prefixos, que cai demais também nesse tipo de prova. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 44. A questão diz assim: em um laboratório é registrado o comprimento de duas barras, 1 e 2, constituídas por materiais distintos em função da temperatura, conforme indicado no gráfico. Então, a gente tem comprimento no eixo Y e temperatura no eixo X. Ambas são aquecidas por uma fonte de potência constante e o calor é transmitido de forma uniforme a todas as partes das barras em estudo. Os coeficientes de dilatação linear do material em graus Celsius das barras 1 e 2, respectivamente, valem... Bom, pessoal, vamos ver o que a gente tem aqui. Olha só, a gente tem para a barra 1, o comprimento inicial dela, assim como o da barra 2, antes de ser aquecida, é 100 centímetros, tá? Tem que ficar atento aqui à unidade. Então, eu sei que o comprimento inicial, vamos anotar aqui os dados do gráfico, L0 é 100 centímetros, tanto para a barra 1 quanto para a barra 2. Vamos observar também que quando a barra começa a aumentar a sua temperatura,
né, até 200 graus, que é a temperatura final de referência tanto para 1 quanto para 2, a barra 1 vai para o comprimento final 100,08 e a barra 2 vai para o comprimento final 100,04. Então vamos anotar isso. Comprimento final de 1 vai ser 100,08 e a temperatura final, né, a gente já pode fazer o delta θ, que é 200 menos 0, que vai ser 200 graus, para a barra 1. E para a barra 2, a gente vai ter o comprimento final 100,04. Também vamos ter uma variação de temperatura de 200 graus. Tá? Então essas são as informações. Aí no comando da questão ele pede para a gente descobrir os coeficientes de dilatação do material 1 e do material 2. Então, pessoal, para isso a gente tem que relembrar a equação da dilatação linear. Então a gente tem 3 tipos de dilatação: a linear, superficial e volumétrica. A gente vai estudar aqui a linear, que é quando a gente considera apenas uma dimensão do corpo, que é dada por ΔL, que é igual ΔL é o quanto a barra aumentou, é o comprimento final menos o comprimento inicial, igual a L0, que é o comprimento inicial, vezes alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura sofrida pelo material. Então é essa equação aqui que nós vamos utilizar para resolver esse problema. Tá? Lembrando que esse aqui é um print do meu e-book de equações, conteúdo de física para Enem e vestibulares. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer todo o conteúdo de física bem resumidinho lá para você estudar para o seu vestibular. Eu sei que ΔL é igual a L0 vezes alfa delta θ. Eu sei que ΔL é comprimento final menos comprimento inicial, porque delta é a variação, né? Então L menos L0 igual a L0 vezes alfa delta θ. Então vamos lá. Vamos fazer para a barra 1 e para a barra 2. Vou mudar de cor aqui. Eu sei que L menos L0 é igual a L0 vezes alfa delta θ. Quem é o comprimento final? 100,08. Quem é o comprimento inicial? 100. Comprimento inicial é 100, alfa eu quero descobrir, delta θ é 200. 100,08 menos 100 vai dar 0,08. 100 vezes 200 vai dar 20.000. Vou colocar esses números em potência de 10, tá? 0,08 é 8 vezes 10 a menos 2. 20.000 é 2 vezes 10 a quarta, alfa 1. Eu vou somar a quantidade de zeros, tá? E aqui eu tenho 2 casas decimais depois da vírgula, então 10 a menos 2. Quem está multiplicando passa dividindo. Oito sobre 2 vai dar 4. Repito a base e diminuo os expoentes. Menos 2 menos 4, menos 6. Então eu sei que o alfa 1 é 4 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Então a gente já saberia que a resposta é a letra A, mas a gente está praticando, vamos fazer para a segunda também, tá? Então L menos L0 igual a L0 vezes alfa delta θ. 100,04 menos 100 igual a 100 vezes alfa 2, aqui é alfa 1, vezes delta θ, que é 200. 100, isso aqui vai dar 0,04, isso aqui vai dar os mesmos 20.000, alfa 2. Vou chamar de alfa 2 assim. Vou colocar em potência de 10, 4 vezes 10 a menos 2 igual a 2 vezes 10 a quarta, alfa 2. Quem está multiplicando passa dividindo. Alfa 2 vai ser igual a 4 sobre 2 dá 2. Repita a base, diminua os expoentes. Menos 2, menos 4, menos 6 graus Celsius, menos 1. Então, a resposta realmente é a letra A. Tá bom, pessoal? Uma questão clássica de gráficos de dilatação linear. Cai demais, tá? Então, não deixem de revisar aí essa equação, tá bom? Ela não é tão complicada. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 45. A questão diz assim. Um estudante precisa iluminar um jardim de inverno utilizando 2 lâmpadas disponíveis em sua casa, L1 e L2.
As potências nominais são 20 watts e 100 watts, respectivamente, e ambas com tensão nominal 110 volts. Como a tensão das tomadas em sua residência é de 220 volts, ele resolveu ligá-las em série. Como resultado, obteve. Ele quer que a gente faça uma análise em relação à tensão, tá, dessa residência. Então, a primeira coisa que a gente vai descobrir usando os dados da potência e tensão, vamos anotar os dados aqui no cantinho. Nós vamos descobrir as resistências dessas lâmpadas, tá? Então, dados, a gente tem que a tensão para as duas, né, vai ser de 110 volts. A gente tem que a potência da lâmpada 1 é 20 watts, da potência da lâmpada 2 é 100 watts. E aí ele fala que a tensão das tomadas em sua residência é de... Essa aqui é das lâmpadas, tá? Das lâmpadas. Aí ele fala que a tensão da residência é 220 volts e vai ligar elas em série, ok? Então tem algumas informações aí interessantes. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a resistência dessas lâmpadas, tá bom? Primeira coisa. Como que a gente vai encontrar a resistência? Qual a relação que a gente tem da potência com a tensão que a gente consegue encontrar a resistência? A gente vai usar essa equação aqui. Potência igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Pessoal, isso aqui são prints do meu e-book de equações, tá? Conteúdos de física para Enem e vestibulares. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer todo o conteúdo de física resumido para vocês. Então, potência igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Então, é ela que nós vamos utilizar. Potência igual a U ao quadrado sobre R. Então, vamos utilizar para 1, potência 1 igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência 1. 20 igual a 110 ao quadrado dividido por R1. 20R1 igual a 12.100. R1 igual a 12.100 dividido para 20, ou 1.210 dividido para 2, que vai dar 605 ohms. Ok? Calculamos a resistência da lâmpada 1. Vamos calcular agora da lâmpada 2. Potência 2 igual a U ao quadrado sobre R2. Aí eu tenho que a potência 2 é 100, igual a 110 ao quadrado sobre R2. 100 R2, multiplico cruzado, igual a 12.100. É só cortar os zeros. R2 vai ser igual a 121 ohms, tá? Aqui tranquilo, né? Agora a gente vai encontrar a resistência equivalente. Resistência equivalente numa associação em série é o somatório dos dois resistores. Então, o resistor equivalente vai ser igual a 605 mais 121. Meu resistor equivalente vai ser igual a 726 ohms. Tranquilo até aqui, pessoal? Espero que sim. Vou marcar aqui tudo isso que a gente encontrou. Encontramos a resistência 1, encontramos a resistência 2 e a equivalente, porque ele fala que elas estão ligadas em série, tá bom? Agora a gente vai utilizar a primeira lei de Ohm, né, para determinar a corrente elétrica que atravessa essas lâmpadas. Só que vamos lembrar que a tensão agora é a tensão da residência. A gente vai ligar duas lâmpadas em série, tá? Vou fazer aqui como se fosse o esquema. A gente tem R1 e R2, eles estão em série, ok? A corrente elétrica vai atravessar, só que agora a tensão nominal é da residência, tá bom? Da residência. Então, a gente vai aplicar a primeira lei de Ohm para ver qual a corrente que está atravessando elas, tá? Então, vamos lá. U igual a R vezes I. A tensão da casa é 220. A resistência equivalente é 726. A corrente eu quero descobrir. A corrente vai ser 220 sobre 726. Corrente vai ser igual a 0,28 amperes, aproximadamente, tá? Agora sim, pessoal, eu consigo fazer uma comparação em relação à tensão da casa. Como? Usando a primeira lei de Ohm. Vou fazer nesse cantinho aqui em cima, tá? A gente vai utilizar a primeira lei de Ohm para a resistência 1 e a corrente 1.
para a resistência 2 e a corrente 2 e comparar com a tensão de 110 volts, tá bom? Então vamos lá. Então a gente começou aqui, né? Primeiro calculamos a resistência, depois calculamos a resistência equivalente, depois calculamos a corrente e agora vamos fazer a nossa quarta e última comparação. Então eu sei que U é igual a R vezes I. Então o 1 vai ser igual a resistência 1, 605, vezes a corrente que passa por ela. Como está em série, a corrente é a mesma que passa nos dois. O 1 vai ser 605 vezes 0,28, 166,7 volts. 166,7 volts é maior que 110 volts. Tá? Isso caracterizaria uma sobretensão. Ou seja, é maior que a tensão suportada, tá? Vamos fazer a mesma coisa agora com a 2. U igual a RI, o 2 vai ser igual a R2, 121, vezes a corrente que é a mesma, que atravessa ela. O 2 vai dar 33,88 volts, ou seja, menor que 110 volts, caracterizando uma subtensão. Essa resposta, pessoal, estaria melhor escrita aqui no item A. Sobretensão em L1 e subtensão em L2, tá? No gabarito oficial está a resposta letra B. Mas, desenvolvendo aqui passo a passo, a gente chegou à conclusão que ela estaria melhor escrita no item A. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 46. A questão diz assim: em um calorímetro de capacidade térmica contendo 30 gramas de água a 40 graus Celsius, foram introduzidos 50 gramas de gelo a 0 graus Celsius. Considere as seguintes informações: calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius, e calor latente de fusão de gelo, 80 calorias por grama. Admita que não há trocas de calor com o ambiente. O estado desse sistema água-gelo-calorímetro, ao atingir o equilíbrio térmico, terá... Bom, pessoal, uma questão clássica de calorimetria. A gente tem aqui uma substância, né, que ela vai fundir, ou seja, vai ter calor latente envolvido, vai ter mudança de fase e vai mudar seu estado de temperatura. Então, a gente vai ter também quantidade de calor sensível envolvido. Então, relembrando aqui esse conteúdo, a quantidade de calor latente é quando uma substância muda de fase, tá? Sem alterar sua temperatura. Então, a quantidade de calor latente nesse processo é igual à massa da substância vezes o latente da substância. O latente vai depender da mudança de fase, se é fusão, vaporização, tá bom? Já a quantidade de calor sensível é quando uma substância muda de temperatura sem mudar o seu estado físico, tá? Sem mudar de fase. A quantidade de calor sensível é a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Então, são esses conceitos que nós vamos utilizar aqui nesse problema. Nós podemos trabalhar tudo no sistema internacional ou podemos usar também o sistema usual. Sistema internacional, joule, quilograma, tá? Ou usual, caloria e grama, tá bom? Então, vamos ver aqui o que o problema está nos fornecendo. Vamos anotar os dados. Ele me dá a capacidade térmica, que é igual a 20 calorias por graus Celsius. Lembrando que capacidade térmica pode ser escrito como massa vezes o calor específico, tá? A gente tem a massa da substância, que é 30 gramas de água, a temperatura inicial de 40 graus Celsius, e foram introduzidos, 50 gramas aqui de água, e foram introduzidos 50 gramas de gelo à temperatura inicial de 0 graus Celsius. Aí a gente tem o calor específico da água, aqui ele me dá aqui é calorímetro. Então ele me dá o calor específico da água, ele pede para a gente considerar 1 caloria por grama grau Celsius. Ele pede para a gente usar o calor latente de fusão do gelo de 80 calorias por grama. Tá? Então, ele dá aqui as informações do gelo, nos dá a informação da água e nos dá a informação do calorímetro. Então, admita que não há trocas de calor com o ambiente, né? Então, o equilíbrio térmico, ou seja, a temperatura final,
quando o corpo atinge a temperatura de equilíbrio, ambos vão estar à mesma temperatura, tá? Então, vamos lá, vamos fazer o passo a passo dessa questão. Já temos os dados aqui, vamos começar no primeiro passo, questão passo a passo, né, pessoal? A gente vai calcular a quantidade de calor latente recebido para fundir. Tá? Então, quantidade de calor latente igual a massa vezes o latente. Quantidade de calor latente, quem é que vai mudar de fase? É o gelo. Então, que ele vai fundir 50 vezes o latente, que é 80. Quantidade de calor latente vai ser igual a 4.000 calorias. Beleza. Agora, segundo, aqui que a gente vai calcular a quantidade de calor sensível da água. Ou seja, como ela variou a temperatura quando esse gelo foi inserido ali, tá? Então, quantidade de calor sensível é mc delta θ. Então, quantidade de calor sensível vai ser a massa da água, que vai ser 30, vezes o calor específico da água que ele pede para a gente usar 1, vezes a variação de temperatura. O que é variação de temperatura? Variação de temperatura é temperatura final menos temperatura inicial, tá? Então, a gente vai calcular aqui uma hipótese que essa temperatura final seja zero, seja a temperatura do gelo. 0 menos 40. Temperatura final menos a inicial que ela tinha, que era 40. Vai ser igual a menos 1.200 calorias, ou seja, ela vai ceder 1.200 calorias, tá? Então, agora vamos ver quanto o calorímetro pode ceder. Vamos fazer terceiro para o calorímetro. Calorímetro, vamos fazer a mesma coisa, quantidade de calor sensível, tá, pessoal? O calorímetro não muda de fase, não. Ele respeita aqui a água, que era o líquido que estava dentro dele. Massa do calorímetro nós não temos, mas nós temos a capacidade térmica. Capacidade térmica, né? Massa vezes o calor específico, que eu escrevi aqui. Quem é massa vezes calor específico? É a capacidade térmica. Capacidade térmica vale 20. Vezes a variação de temperatura. Qual vai ser a variação de temperatura? A mesma que a da água. Sempre a do calorímetro é a mesma que a da água, tá? Mesma que a do líquido que está dentro dele. Então, 0 menos 40 menos 40 vezes 20 menos 800. Então, isso quer dizer que os dois juntos podem ceder 2.000 calorias. Os dois juntos podem ceder 2.000 calorias. Mas quanto que é necessário para fundir? O gelo não vai fundir, pessoal, não tem energia suficiente. O calorímetro e a água vão ceder 2.000 calorias juntos. Por quê? A quantidade de calor total vai ser menos 1.200 mais menos 800, que vai ser menos 2.000. Então, menos 2.000 ou 2.000 calorias que eles podem ceder é menor que 4.000, ou seja, o gelo não vai fundir porque não tem energia suficiente, tá? Então, o que a gente vai fazer com essa informação? Agora a gente consegue calcular a massa do gelo que derreteu. Vou botar aqui 4. A massa do gelo que derreteu. Então, a gente tem que Q é igual a M vezes L. Então, eu tenho que Q vai ser 2.000, que vai ser a energia, igual a massa vezes o latente. A energia que foi cedida igual a massa vezes 80. Então, a massa vai ser 2.000 sobre 80. A massa vai ser igual a 25 gramas. Ou seja, derreteu 25 gramas. Quanto que eu tinha inicialmente? Eu tinha 50 gramas de gelo. Inicialmente, eu tinha 50 gramas de gelo. Então, o que vai acontecer? Se derreteu 25, vai restar quanto? Resta 50 menos 25, vai me restar 25 gramas. Então, a resposta vai ser a letra C. Ó, admita que não há trocas de calor com o ambiente. Então, ao atingir o equilíbrio térmico, terá 25 gramas de gelo, que é o que restou, em 55 gramas de água, porque vai ser o 30 mais o 25 que derreteu, a 0 graus Celsius.
que nós vemos aqui a temperatura final quando a gente fez as hipóteses. Um probleminha um pouquinho mais complexo aí, né, de equilíbrio térmico envolvendo calor sensível e calor latente. Tá? Então esse 55 foi o 30 mais 25 que derreteu e o gelo que sobrou foi o 50 que tinha menos os 25 que sobrou, 25 gramas. Tá bom? Então resposta letra C. Tá bom, pessoal? É isso. Se vocês gostaram dessa resolução, peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço, até a próxima questão.